Como vai, devs? Tudo bem com vocês? Voltamos aqui para o nono episódio dessa primeira temporada do curso de Angular. E obviamente agora estaremos trazendo aqui para vocês e iremos falar sobre o bind. A gente vai explanar agora sempre o data bind. E nesse contexto, fiquem comigo aqui para eu te mostrar alguns conceitos e como se trabalhar com esse recurso dentro do Assa Framework, tá bom? Vamos lá. Bom, mostrando aqui para vocês aqui, eu vou fazer uma apresentação da propriedade bind e o que ela nos ajuda dentro da programação, tá? Esse aqui tem uma imagem ilustrativa que fala aqui como que é dividido essas estruturas. Nós falamos nas aulas anteriores, se você não viu lá, volta nas aulas anteriores, você vai perceber que a gente fala um pouquinho dessa estrutura, para você entender um pouquinho melhor também, mas aqui a gente vai explanar o que eles trabalham, como que eles se comunicam e como que faz tudo acontecer dentro do HTML, tá? No Angular Componente, ele tem essas três divisões, mas as duas que você mais trabalha é a parte da template e a parte da class, né? Aqui você tem a parte da template, que ela é uma view, né? Que ela é criada com HTML. E o metadata é o que faz aquele transporte, é o que faz a comunicação entre o componente e o HTML. E embaixo tem a classe, que é o que vocês viram aí, que é um componente. A classe também ela é definida dentro de um módulo, e dentro de um serviço que vocês viram também nas aulas anteriores, e aqui ele é trabalhado com a linguagem TypeScript, tá? Nesse contexto aqui, ele trabalha com algumas estruturas, que é importante você saber. Então, na parte de template, que é a view template, é criado em HTML. Então, você tem que saber que a parte de template, ela só tem HTML. O metadata, que é os metadados que são fornecidos e adicionais ao Angular sobre o componente. Então, tudo que for colocado numa variável, no componente, é o metadata que começa a trabalhar em cima dentro da sua template para ser injetado esses valores e trabalhar com esses valores lá no seu HTML. A Class Component, né, que ali no exemplo acima estava Class, mas é um componente que a gente trabalhando, e o DataBind ele trabalha muito bem dentro da classe do componente. É uma classe criada com TypeScript que contém propriedades e métodos lá dentro. Então tem uma variável com valor, pode ter um método com alguma função também. Agora aqui, o que nós iremos explanar sobre essas partes e o que ele nos ajudam bastante? Nós iremos ver essas duas primeiras aqui, mas eu vou falar dessas quatro nesse momento. Nas próximas aulas a gente vai falar do Event Bind e também do Trade Data Bind, que é usar os formulários e trazer o poder que o Angular faz com formulários, tá? Vamos lá. Na primeira parte aqui eu tenho a parte de template, onde eu tenho só uma interpolação com page title. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma variável lá na classe, que ela é do tipo string, e ela recebe um valor. Nesse caso aqui, o product list. E repare a seta. O que acontece nesse momento? Quando você usa a parte de interpolação somente, o que está no componente é enviado para o HTML. Então, tudo não tem um retorno nesse momento para cá. Então, tudo que você colocar aqui numa variável e colocar somente a interpolação dentro do valor, ele vai retornar para você esse valor lá no HTML, como está aqui. Então, dentro da div, vai mostrar product list. Na parte da propriedade do bind, aí já é um pouco diferente, porque ele, além de ele estar colocando um texto na parte de interpolação, na propriedade eu estou dentro de uma propriedade do Angular, colocando um valor específico que eu estou alocando lá na class, lá no meu componente. Então, nesse caso aqui, na imagem, a pessoa está colocando uma configuração do tamanho dessa imagem, a largura dela, nesse caso, de 50. E aí ele vai colocar aqui o valor, nesse caso, de 50. Repare bem o seguinte, que nós queremos trabalhar até com a parte de imagem, eu vou mostrar um exemplo para vocês, 3 maneiras de colocar um valor de uma imagem dentro de uma tag IMG, tá? Mas fica com a gente aí que vocês vão ver. E aí o que acontece? Esse valor 50 ele é colocado aqui. Quando você vê um colchete, você já deve ter ouvido falar, e é bom vocês pesquisarem, e aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também, que é o Semantic Sugar, que é um jeito mais fácil para o desenvolvedor dele escrever o seu código. Então tem com colchete nesse momento aqui. Mas eu vou mostrar algumas outras maneiras que talvez você já desenvolvendo, você já tenha esse hábito, esse costume. Não significa que eu tenho um certo ou tenho um errado. Tem um jeito que você está acostumado a colocar, tá?
E aí o Property Bind ele pega o valor de 50 e coloca na propriedade do style, olhando a largura e trabalhando em pixel. Esse é o jeito de escrever com a parte de colchete, a gente vai ver já já, e colocando o valor de 50, tá? Agora, como que eu faço para alocar um evento, por exemplo, em um botão? Lá na parte do componente, eu tenho uma função que me retorna nada, nesse momento ela é void, então ela é vazia. E eu tenho uma variável, obviamente, que foi alocada dentro do componente chamado showImage, ou showImage. E aqui eu estou recebendo esse valor e fazendo o toggle, quer dizer, aparece a imagem, tira a imagem, aparece a imagem, tira a imagem. Então, eu estou trabalhando. E lembre-se que é quando você trabalha com a negação, o que está vindo tem que ser mudado. Então, se está true, vai ficar falso, fica true, e assim por diante. Então, se vocês pensarem um pouquinho, e é interessante vocês sempre analisar em questão do código, o show image é booleano. Então, por isso que ele está acontecendo essa mudança dos valores de true para false, tá? E aqui eu tenho dentro do HTML, e quando eu for trabalhar com eventos, eu uso o parênteses. E aqui eu coloco o nome da minha função, tá? É importante você saber que a template ela tem que estar alocada ao seu componente, como vocês viram lá, que tem sempre as configurações naquela annotation, tá? Então depois a gente vai mostrar para vocês que é importante seguir essa linha. Então aqui vai mostrar aparece e some, e assim por diante, tá? Vamos lá. E tem parte do two-way data bind, que aí é muito interessante você trabalhar com form. Reparando aqui o seguinte, voltando, né? No botão aqui, como eu falei que os outros ele só manda para o HTML e não tem um retorno, a parte do evento ele manda para a classe. Então, para você perceber que tem uma conversa entre a classe e a template, como também com a template com a classe. Porém, o two-way data bind já é um conceito um pouco diferente. Os dois ficam se comunicando. Então, se sofrer uma alteração na parte do componente, altera a template. Se sofrer alguma alteração na template, altera o componente. Por isso que ele tem esses dois caminhos, que é a tradução de two-way. Então ele tem dois caminhos que o bind vai acontecendo, então acontece essas configurações. Bom, em base aqui da explicação, da introdução para vocês, vamos falar bastante de interpolação e property bind. Então, vamos comigo aqui que eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona, tá? Vamos lá. Aqui, eu tenho aqui o último projeto que nós trabalhamos anteriormente, tá? E o que iremos fazer nesse momento, tá? Então, eu vou separar aqui o meu projeto, eu não vou trabalhar com esse daqui, eu vou criar um novo projeto para a gente separar a estrutura de conhecimento e ficar mais fácil depois de procurar aquilo que a gente está estudando, tá? Então, dentro aqui da pasta Angular, como a gente falou nas aulas anteriores, eu vou criar um novo projeto aqui dentro. Então, eu estou até com a aplicação rodando, conforme na última aula anterior, tá? E agora que eu estou dentro da pasta Angular Hello World. O que eu vou fazer? Eu vou dar um CD, dois pontos, e vou voltar anteriormente, tá? Então, vamos lá. Vamos criar o projeto agora com o comando ng new data bind. E eu vou criar esse projeto agora aqui. Então, ele vai ficar na mesma pasta Angular, porém aqui vai ter um outro projetinho que vai ter esse projeto que eu estou criando agora para a gente trabalhar com o bind, a propriedades bind. Nesse momento ele vai perguntar novamente se eu quero, dentro do workspace, ver as coisas que estão acontecendo e forçar em caso de bug ou algo, se eu estou ciente disso, mas eu vou colocar que não, tranquilo, para a gente seguir aqui sem ter essa parte que vai forçar, né, a aplicação. Aqui vai perguntar se eu vou trabalhar também com roteamento, eu vou colocar que não. E vou trabalhar com CSS ainda nesse momento. A gente vai ter aulas que vai falar do SCSS e dos outros também, tá? Nesse momento ele vai criar toda a minha aplicação e eu volto com vocês aqui quando a aplicação já tiver já terminado. Nesse momento fez toda a instalação já, a gente já tem aqui na lateral esquerda nossa aqui, já tem já a pasta DataBind já criado com a estrutura do projeto, igualzinho da Hello World, então a gente está seguindo a mesma estrutura. Você na sua casa, se você seguir todos esses passo a passo, você que está assistindo a gente consegue seguir o conteúdo normalmente. Se caso de algum erro, eu sempre aconselho você dar uma voltada um pouquinho para você ver se tem alguma coisa escrita, se faltou alguma coisa nesse sentido, tá? Mas a aplicação ela vai funcionar naturalmente. Chegando aqui, o que eu preciso fazer? Eu estou dentro da pasta Angular, só que eu estou com dois projetos nesse momento. Vou dar um CD
e vou entrar dentro da pasta agora do DataBind, tá? Estou dentro desse projeto. Se eu dar um ng server, eu vou começar a rodar a minha aplicação e vou começar já a trabalhar com o Angular e a gente vai começar a brincar um pouquinho agora com o que ele vai ser criado, tá bom? Nesse momento, enquanto ele está rodando, eu vou fechar tudo que tem da outra aplicação que a gente trabalhou anteriormente, tá bom? Então, tô apagando aqui, não vai precisar nada disso nesse momento. Fechei tudo aqui. Vou fechar aqui a pasta que não iremos trabalhar com Hello World nesse momento e deixar aqui o DataBind já feito. Em base aqui, eu tenho aqui tudo que a gente criou igualzinho dos projetos anteriores. Então ele vem com aquela estrutura que o Angular nos dá e eu vou já até adiantar aqui e vou apagar tudo. Então não iremos trabalhar com nada, vou colocar aqui só teste para você ver que na hora que rodar a aplicação e fazer toda a compilação, a gente vai ver se vai printar a palavra teste ali para nós. E aí a gente vai começar a trabalhar com o bind para vocês verem a interpolação e a propriedade de bind, como que ela funciona. Ele fazendo todas as compilações. E agora aqui já vai começar já a gerar para mim dentro do navegador. Pois bem, aqui já fez já toda a instalação e lembrando sempre ele vai rodar por padrão na porta 4200 na localhost, tá? Seguro a tecla Ctrl e clico com o botão esquerdo do mouse, ele vai abrir para mim e a palavra teste já está printado, tá? Na sua casa que você estiver fazendo aí na sua máquina ou seja onde você esteja estudando, pode demorar um pouquinho em questão tanto na instalação quanto na parte de rodar a sua aplicação, mas depois que você rodou, você já pode deixar a aplicação já rodando aqui e já começar a trabalhar, tá? O que nós iremos fazer? Iremos fazer o seguinte, não vamos trabalhar com esse componente, vamos deixar esse componente quietinho aqui, e vamos começar a estimular um pouquinho as criações de componentes dentro do Angular. Como eu tenho já está rodando a minha aplicação aqui no terminal do Visual Studio Code, eu posso clicar aqui no botãozinho mais e eu vou abrir uma outra tela do terminal. Então eu tenho aqui já falando que é duas. Tem uma aqui e tem aquela que está rodando a aplicação, tá? Tanto aqui como tá Node, como CMD, como eu estou trabalhando com Windows, não tem problema, tá? Lembrando que quando eu dou um maisinho, ele vai para a pasta padrão quando você adicionou. E aqui eu vou dar um CD DataBind novamente, tá? E o que eu irei fazer agora? Vou criar um componente para a gente brincar um pouquinho com o DataBind. Então eu vou dar um ng, g de generate, c de component, lembrando que você pode abreviar ou escrevê-la, a palavra completa. E aqui eu vou colocar como DataBind. Dou Enter, ele vai criar o componente para mim. E aí você vai perceber que aqui dentro da pasta App, eu tenho o componente Py, que está toda a aplicação, né, onde vai ser o container, e agora ele vai criar o DataBind para mim. E aí você vai perceber que ele vai criar toda a estruturinha, tudo certinho aqui, ó. Olha lá, dentro de app agora já tenho DataBind. O que eu faço? Vou dar um CLS aqui para limpar, para não ficar muito sujo, tá? E aqui dentro eu tenho toda a estrutura novamente. Lembrando que quando eu dei o comando ng g component e o nome DataBind, lembre-se que ele já joga para você dentro do app module já o componente para você, já com toda a estrutura amarrada. E aí o que eu faço? Dentro de HTML, eu posso chamar aquele componente agora que é o DataBind. Porém, lá no component, eu vou aqui e vejo qual que é o seletor dele. Eu posso selecionar o seletor, que é o que ele está trabalhando. Vou lá no HTML do componente e eu quero renderizar ele nesse momento. Abro aqui o HTML e coloco o valor do seletor e fecho essa tag. Isso é o legal porque você pode dar a tag ou o nome que você quiser. Você pode mudar também o nome do seletor. E aqui nesse momento eu já estou com o DataBind Works já sendo trabalhado, já sendo printado. Mas Claudemir, esse HTML, aonde que ele está? Lá dentro ele cria por padrão esse HTML lá no DataBind Componente, dentro da pasta que a gente criou toda a estrutura, que vem aqueles 4 arquivos que são super importantes, tá? O que nós iremos fazer agora? Vamos começar a trabalhar agora com a estrutura. Eu vou abrir aqui dentro do meu HTML um session, para a gente começar a separar por seção, tá? E a gente começar a colocar os valores que a gente precisa, tá?
Colocando aqui, eu vou começar agora a adicionar os HTMLs que eu preciso nesse momento, tá? Então vamos ver como que o DataBind ele trabalha. Primeiro ponto, vamos seguir a seguinte ideia. Eu vou abrir aqui uma div, tá? E dentro dessa div eu vou colocar um texto chamado interpolação. Para a gente saber que nesse momento, nessa parte a gente está falando sobre interpolação. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar também mais uma tag P e eu vou falar que a string será renderizada pela interpolação. Então, abaixo. Então aqui eu coloquei aqui 2 pontos, coloquei um P e abaixo aqui eu vou colocar o que é para ser renderizado. Repare o seguinte, que eu vou já interpolar e vou colocar aqui esse valor. E aí eu quero colocar aqui uma ideia de como vai ficar. Deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu dar um delete aqui para apagar. Beleza. Quero fazer o seguinte, eu quero dentro dessa parte da interpolação, eu vou colocar uma ideia assim, ó. Acesse o site da faculdade IV2. E aí, nesse momento aqui, eu vou colocar agora o valor é o seguinte. Eu vou dar 2 pontos. Dentro da interpolação, eu vou colocar o nome de uma variável. E aí, eu vou colocar aqui o nome dessa variável como URL somente. Vou colocar o URL. E aí, eu vou salvar. Ele vai rodar aqui para minha aplicação. E aqui não aconteceu nada. Se eu olhar o inspecionar elemento, ele vai também falar aqui que está normal a aplicação, não houve nenhum erro, nenhuma coisa aconteceu. Porém, não renderizou a nossa variável. Por quê? Porque eu tenho que ir lá no componente e criar essa variável. Eu vou criar acima do construtor, tá? Então aqui dentro do componente, só lembrando, eu não fiz nenhuma alteração, é do jeito que eu fiz a instalação lá. E eu vou falar aqui que vai ser o URL, 2 pontos, e eu vou tipar essa variável. Então ela vai ser do tipo string. E eu vou falar aqui que vou colocar aqui o site da faculdade. https://faculdadeiv2.com.br. Nesse momento eu criei aqui essa variável, salvei a aplicação. Ela compilou e já colocou para mim a string renderizada. Ou seja, eu criei a variável e aí o componente, por estar olhando, que é nessa ideia do desenho aqui, por estar olhando a variável que eu criei aqui, ele vai e renderiza lá na template. Então o metadata faz essa função. Então, quando eu coloquei o URL e coloquei aqui, lembrando que eu estou no DataBind Component e o DataBind Component HTML, tanto no TS que ele é escrito em TypeScript e no HTML eu fui e coloquei esse valor. Então, nesse momento, ele foi e renderizou para mim o valor que eu coloquei na variável, tá? Vamos para uma outra parte agora que é muito interessante, tá? Vamos brincar um pouquinho. Agora o que eu vou fazer é, vou fazer uma pergunta aqui, eu vou colocar um P, mais uma tag P, e eu vou perguntar aqui, ó, quanto é 2 mais 2? Isso tá fácil, hein? Então vamos aqui descer, vou colocar aqui o resultado agora, e eu vou fazer o seguinte, vou colocar um nome chamado resultado, 2 pontos, e vou colocar desse jeito aqui para vocês verem o que acontece, ó. 2 mais 2. Repare que eu coloquei o valor 2 mais 2 dentro da interpolação. Salvei e olha no HTML o que ele fez. A interpolação ela entendeu que aqueles são dados numéricos e ele fez a soma dos 2 mais 2. E aí deu 4 nesse momento. Porém, existe uma maneira também interessante para eu colocar esses valores. E olha só que bacana agora. Eu vou colocar aqui, ó, resultado errado. Só para brincar. Aí eu vou colocar aqui desse jeito aqui, ó. Eu vou colocar de novo 2 mais 2, certo? Porém, eu vou colocar mais, só que dentro da interpolação eu coloquei 2 valores numéricos. E eu vou colocar aqui um get valor. Nossa, Claudemir, o que você fez? Eu coloquei 2 numéricos dentro da interpolação, então ele vai fazer a soma, que vai dar 4, mais uma função.
provavelmente essa função vai retornar um número. Então eu vou vir aqui na aplicação, vou salvar, vou colocar aqui para vocês verem o que vai acontecer, não vai retornar nada, não deu valor nenhum, tá? Aqui nesse momento, deixa eu só colocar uma tag P aqui para ficar separadinho, né? Para pular para a próxima parte. Então vou colocar aqui no final, fechei a tag, vou salvar. Porém, acontece o seguinte, não apareceu nem o resultado daquela parte daquela tag. Por que que isso aconteceu? Porque não existe ainda esse método chamado getValor. E se nós voltarmos lá para a nossa aplicação, ele já está falando aqui que houve um erro, ó, na hora de... E ele já sinalizou em vermelhinho abaixo que não existe essa função. Essa propriedade não existe, ó, no DataByte Component. E olha só, o HTML já está falando que é no componente que não tem essa função. Então, eu vou para lá e vou criar uma função, pode ser aqui em cima do construtor mesmo, eu vou colocar getValor e vou colocar aqui a chave e vou colocar um return igual a 1. Salvei, a aplicação vai rodar tudo de novo. Agora foi, a aplicação rodou. Vou voltar lá para a tela e olha só o que aconteceu. Deu resultado errado, 5. Não foi 4. Então, não é 2 mais 2, não é 4. Não é 5, é 4. Falei até confundir aqui também, mas faz parte. Mas vamos lá. O que isso significa? Quando eu falei quanto é 2 mais 2, o resultado é 4. Então, a de baixo está correta. Porém, o resultado errado, o que eu fiz? Eu coloquei o valor de 2 mais 2, mas eu também fiz uma função para retornar esse valor. E repara que o meu valor, como ele foi numérico, ele fez toda a soma. Então, ele ficou 2 mais 2, mais o que retorna lá, que é 1, dá 5. Por isso que o resultado dá como errado. Olha que bacana como você trabalha dentro da interpolação. Então, a interpolação dá para você fazer várias coisas. Aí eu vou agora fazer o seguinte. Vamos colocar, ao invés de numérico, colocar uma variável como uma string. Vamos trabalhar um pouquinho com booleano para vocês saberem o que eu posso fazer dentro desse HTML. Vamos lá. Eu vou colocar de novo mais uma tag P e eu vou colocar aqui, ó, curso de Angular é bom. Aí eu coloquei aqui uma pergunta, mas eu vou colocar 2 pontos depois no final para a gente ver o que vai acontecer. E o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou colocar na interpolação 2 variáveis. Primeiro, eu vou colocar uma para vocês verem o que vai acontecer. Curso Angular. Vou salvar. Então, obviamente, se eu coloquei essa palavra, precisa existir a variável. Então, eu vou lá no DataByte e vou colocar aqui. Pode ver que já até acusou que ele não encontrou a variável, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, curso Angular. E vai ser do tipo boolean. E o valor vai ser igual a true. Salvei nesse momento. A aplicação ela vai compilar tudo de novo. Vou voltar lá para o HTML e ele veio aqui como true. Então, ele já pegou o valor e o próprio valor que está aqui, ele já foi renderizado dentro da interpolação, certo? E aí que é o bacana. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, porém, eu vou colocar aqui uma condição E, é como se eu estivesse fazendo um if bem simples ali. Então, eu estou falando, se o curso de Angular E get curso. Bom, vamos colocar nessa ideia, né? O nome da nossa função. Eu vou salvar, ele vai dar erro aqui novamente, mas eu vou criar toda a estrutura lá. Então eu vou vir aqui. Pegar, ó lá, ele já até acusou. Vou colocar aqui o nome dessa função. E essa função ela vai me retornar true. É a mesma ideia da função de cima, que retornou um numérico. Compilei e aí ela retornou true. Por quê? Curso de Angular, vamos lá. O curso de Angular, a variável, ela é true. E esse daqui também é true. Então, por isso que quando dentro da junção eu estou falando que vai retornar o valor para mim, se os dois forem verdadeiros ou se os dois forem falsos. Vamos mudar para ver o que acontece. Vou chegar lá no componente e vou colocar aqui como false. Compilou, rodou, deu false. Por quê? Porque as duas condições não são iguais. A condição E, ela tem que ter os dois valores iguais. E olha só que interessante, se eu mudar aqui para false, isso significa que a variável curso angular vai ser false e a minha função também vai ser false.
Salvei, compilou, e eu vou olhar aqui, ficou false. Ele retornou o valor os dois idêntico conforme a condição E. Isso é muito bacana, que dá para a gente trabalhar com bastante coisas. Porém, renderizar no nosso HTML a palavra false fica um pouco meio estranho, né? E o que a gente vai fazer? Eu consigo fazer um ternário, um if ternário, que é um if mais simples, com uma linha só, que ele tem alguns parâmetros, que tem bem nos cursos de JavaScript básico, já ensina isso. Eu vou fazer o seguinte, se os dois for iguais, né, nas condições, se voltou true ou false, o que eu quero que ele faça? Eu vou colocar um ponto de interrogação, e aqui eu vou falar o seguinte, ó, se os dois forem ok, que é a condição verdadeira, vai renderizar para mim sim. E aí eu posso utilizar aqui os dois pontos, que é do ternário, e eu vou falar que se caso os dois não forem iguais, por causa da condição E, vai retornar para mim não. Aí eu dou salvar, compila toda a minha aplicação e eu vou voltar lá. Ele colocou não. Por quê? Porque as duas condições elas são negadas, são falsas. Então ele caiu na segunda condição. Se eu voltar lá e colocar aqui true e colocar aqui true, não vou salvar ainda, só vou relembrar vocês, deu como não, deu na segunda, agora coloquei true nos dois, salvei e ele colocou sim. Fica muito mais bonito colocar no HTML desse jeito, né? Mostrar dessa maneira, do que mostrar no jeito colocando true ou false, né? Numa aplicação tem que ficar muito mais fácil para você colocar essas informações, tá? E agora a gente vai trabalhar com a imagem. Eu coloquei aqui na web aqui uma imagem, tá? Eu peguei aqui, eu vou usar essa imagem aqui, então eu cliquei com direito. E vou aqui copiar o endereço da imagem, então vou pegar a URL dessa imagem, tá? E eu vou voltar aqui agora no meu componente e vou criar uma variável chamada img URL, né? Porque eu vou pegar o endereço, dois pontos, vai ser uma string, e aqui eu vou colocar o que eu coloquei, eu copiei lá, que foi a cópia da imagem. Essa daqui é aquela imagem que tem no navegador que eu peguei agora, tá? Peguei aqui essa imagem, salvei, e o que iremos fazer agora? Agora a gente vai trabalhar com as três situações, que é como que eu coloco o valor da URL dentro de uma tag, agora como uma propriedade. Agora a gente está indo não mais para uma interpolação, mas sim como que eu trabalho com property bind. É usando a propriedade do bind. Então eu vou colocar uma div aqui para a gente separar tudo bonitinho, tá? E o que nós iremos fazer agora aqui, eu vou colocar um H3, e vou falar aqui que vai ser propriedade bind, tá? Que a gente vai trabalhar nesse momento. E aqui eu vou colocar a tag img. Preste bem atenção no seguinte, agora a gente vai ver 3 métodos de como colocar, e aí você vai ver qual que você está mais habituado e você pode utilizar qualquer uma das três. A primeira coisa é que existe a tag S, a propriedade do HTML da tag img chamado src, que é source. Então eu coloco aqui e aí o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Vou colocar aspas duplas e vou colocar aqui a interpolação. Porém, eu vou colocar aquela variável chamada URL, que está apontando para o nosso aquela imagem que a gente pegou no navegador. Salvei e olha só o que vai acontecer agora aqui no HTML. Vou voltar lá para a minha página. Olha lá, ele renderizou a propriedade bind. Se eu clicar com o direito e colocar um inspecionar elemento, olha só que bacana que ele fez. Ó. Ele, por estar na interpolação, ele colocou lá na propriedade source a URL da imagem. Porém, como eu falei para vocês, existe mais duas maneiras. Vamos colocar a segunda aqui agora. Vamos seguir a mesma lógica. Vou colocar aqui a img. E agora aqui eu vou usar a tag o jeito de colchete usando nessa propriedade. E aqui eu vou colocar o seguinte. Quando eu trabalho desse jeito, preste bem atenção, devs, que é muito importante isso. Como eu vou trabalhar nessa estrutura, eu não preciso colocar interpolação. Porque a interpolação ela vai pegar a string e vai colocar para você. Aqui ele vai puxar a propriedade já diretamente. Então, vou colocar image URL, vou salvar e vamos ver o que aconteceu. Ele é para ter duas imagens agora. Tem uma e tem duas. Se a gente olhar o inspecionar elemento, está a mesma coisa. Está a mesma estrutura. Olha lá, ficou a mesma coisa.
Então existe uma segunda maneira. E o que que é essa outra maneira de escrever assim? Lembra que lá na apresentação eu falei sobre essa estrutura aqui, ó. Esse colchete, ele vem de uma estrutura chamada Semantic Sugar, que é um jeito mais fácil que fizeram, que o HTML consegue entender e ajudar você na renderização para ficar mais fácil para o desenvolvedor. Pode ser para alguns, para os outros pode confundir mais, mas vai aqui um aprendizado para vocês que existe essa maneira. Eu coloquei aqui no navegador um guia chamado Semantic Sugar, tá? E eu, obviamente, aqui em inglês, vem aqui nessa tradução, eu vou traduzir aqui só para a gente ver o começo, o que, que significa isso. Então, é a sintaxe, o Semantic Sugar é a sintaxe de uma linguagem de programação projetada para tornar as coisas mais fáceis de ler ou expressar. Isso torna a linguagem mais fácil, aqui está até mais doce, para o uso do ser humano. Vai ficar mais fácil para você. Então, existe essa estrutura. Eu vou aqui, coloco, ele renderiza do mesmo jeito. Então, existe essa maneira. Aqui tem você colocando como colchete, o que, que ele ia fazer? Ele ia criar uma classe chamada style. Na verdade, ele ia pegar a propriedade width e colocar a imagem do valor de 50, porém aqui você já fala em que jeito que você quer trabalhar. Nesse caso, está trabalhando com pixel. Então, ia ficar 50 pixel, tá? Vamos fazer igualzinho que está aqui para a gente brincar um pouquinho, tá? Vamos colocar aqui. Essa aqui tem bastante coisa para a gente aprender. Todas as aulas vão ser assim agora. Então tem bastante coisa para a gente fazer. E como eu sempre recordo, se você seguir algum erro, olha volta um pouquinho os vídeos e vê o que praticamente está errado e seguir, porque é para dar certo aí para você também. Então vamos colocar a imagem width. Eu vou colocar aqui que ela vai ser do tipo string e eu vou colocar o valor 50. Se não me engano, lá ele já está trabalhando já com number. Então vamos, como é um numérico, eu vou colocar number também. Então já vou colocar aqui e aqui eu vou colocar. Pode ver que já até acusou, como a gente viu nas outras aulas de TypeScript, na introdução. Ele colocou o valor para mim. E agora eu vou fazer a mesma coisa que está lá. E vou usar no primeiro input. Então eu vou vir aqui e vou colocar colchete. E vou colocar style. Ponto. Width. Vou colocar agora aqui ponto pixel. Então ele ficou igualzinho lá na nossa apresentação. E agora aqui eu vou colocar o nome da variável. Image width. Dei um salvar. Nesse momento rodou. Vamos ver lá como que ficou. Ele não pegou, vamos ver aqui que ele colocou aqui. Ah, tá aqui, ó. Image width. Eu acho que eu escrevi errado, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e vou colocar o mesmo nome. Coloquei um D ali. Agora deixei os dois nomes iguais e vamos ver. Olha o tamanho da imagem aqui. E olha que legal que ele fez aqui, ó, na estrutura. Ele já colocou. É uma maneira diferente, então eu trouxe aqui para vocês aqui o jeito de escrever, chamado Semantic Sugar, que é um jeito mais fácil para se escrever o código. Então, dentro da nossa estrutura, eu criei nada mais usando a propriedade dentro da tag, existe uma propriedade chamada width. Então, eu coloquei aqui o valor e coloquei ele em pixel, porque você queria trabalhar em pixel, eu quero trabalhar em pixel e vou colocar dessa maneira. Olha que bacana, colocou aqui, já é a segunda maneira. Agora vamos para a terceira maneira. A terceira maneira, ela é também simples. E ela faz o seguinte, o que eu quero que vou trazer a terceira maneira? É como que o Angular ele descreve todo esse valor que eu estou colocando. Quando eu usei desse jeito aqui, o que isso significa na interpretação, na hora de fazer sua compilação? Eu vou fazer agora aqui como se o Angular tivesse compilando. E como que ele coloca? Então eu faço um bind src igual. E aí eu coloco a palavra image URL e fecho ataque. Salvei. Nesse momento ele vai mostrar para mim aqui uma terceira imagem. Então existe uma terceira maneira. Essa maneira aqui nada mais é a maneira que a compilação acontece e ele utiliza todos eles. Quando eu coloco desta maneira. É assim que o Angular traduz para você e coloca no navegador. Olha que bacana. 3 maneiras diferentes. Trabalhamos aqui com a parte de interpolação, a parte de propriedade bind. Esse curso agora, daqui para frente, vai ser muita coisa prática que eu vou trazer para vocês, muitos exercícios.
Então fique com a gente aí, que é muito importante seguir. E ó, tudo isso daqui, se você colocar tudo certinho, vai ter lá no material da plataforma do Class para você seguir todo o jeito do código, como que é feito. Vai estar lá toda a estrutura para você, mas o ideal é dentro do vídeo você escrevendo e acontecendo, tá? Então, é isso aí. Trazemos aqui o episódio 9 da primeira temporada, falando de data bind e falamos de duas situações muito interessantes, que é a parte de interpolação e a propriedade bind. Vejo vocês agora aí na próxima aula. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte do forms agora e eventos do bind, e olhando o Trade Data Bind nesse momento acontecendo. Então eu espero vocês aí na próxima aula. Um abraço para vocês, devs, e até mais. As fast as we appear.